TI, eu não estou vendo a TI aqui, mas eu acho que está sendo TI TI. está aqui, ó. TI, a GRTI. Tá aí, tá sim, tá, realmente. Tá ok, né? Então Tá, tá bom. ok. Sob a graça do nosso Ministério do Universo, vamos abrir a nossa 16ª reunião pública da Câmara de Julgamento da GR, sessão ordinária do ano 2022. Então, passando a secretaria para a leitura do primeiro item da pauta. É o item 2, apresentação e discussão da ata da 15ª reunião pública da Câmara de Julgamento do dia 13 de 4 de 2022. Dessa forma, apresentação e discussão da ata da 15ª reunião, a mesa encaminhou essa ata previamente a todos os membros, e você, secretário, recebeu algum pedido de alteração, inserção ou retirada de algum texto? Não. Então, dessa forma, entendemos que todos veio a ata e ninguém se manifestou, então, em votação. A minha está ok. Ok. E Da forma, a mesa considera que a ata da 15ª reunião pública da Câmara de Julgamento da GR foi em discussão e em votação pela unanimidade dos votos, pela sua aprovação. Próximo item da pauta. Item 3, apresentação e discussão de processos a ser relatado pelo relator Paulo Henrique Oliveira Marques, é o processo 2022, final 1177. A palavra está aberta ao membro Paulo Henrique Oliveira Marques para a leitura de seu relato e voto. Ok, obrigado. Interessada a empresa autorizatária DEMP Turismo Limitada, processo a nossa secretária já fez referência, né? O auto de infração é o 41.113, dispositivo legal infringido, inciso 3º do artigo 78 da Resolução Normativa 105/2007 do Conselho Regulador. Executar o serviço de fretamento sem prévia autorização. A defesa foi protocolada em 5/4/2022, ela é tempestiva. Faço a leitura do relatório. Trata-se de recurso contra o auto de infração 41.113, lavrado em nome da autorizatária DEMP Turismo, CNPJ 10.366.153.1000 de Ré 00, com base no inciso 3º do artigo 78 da Resolução Normativa 105/2017. O despacho 98 da Coordenação de Fiscalização de Transportes, ela esclarece que, após consulta nos sistemas de arquivos da coordenação, não foi constatado a existência de outro processo em nome da DEMP, com base na Resolução Normativa 105/2017, nos últimos 12 meses. Não infringiu a esse artigo aí, contado a partir do dia 26/2/2022. A notificação 153/2022 da SUP, de 7 de março de 2022, foi encaminhada para a autuada através de AR Correio e foi recebida na data de 23 de março de 2022, sendo que a referida defesa por argumentos foi protocolada nessa agência reguladora no dia 5 de abril, portanto, se faz tempestiva. O veículo, objeto auto de infração, número 41.103, detém a placa PQS 2611, marca Scania, modelo Marco Polo Paradiso LD, conduzido por Cícero Olegário, sobrinho da Silva, CNH 014-133-203-31, categoria AB, executar o serviço de fretamentos em prévia autorização da Agência Goiana de Regulação, AGR. A defesa, ela sim se apresenta. O caso, entre aspas, o caso em Textilha insere no campo de conflito de competência, pois a licença de viagem 00058.031.96, emitida pela Agência Nacional de Transporte Terrestre em 25/2/2022, autorizava a autuada a executar a viagem interestadual de passageiros e que, nos termos do artigo 22 da Lei 10.233, compete à NTT regular e fiscalizar as atividades de transporte terrestre na modalidade de fretamento eventual ou turismo interestadual e internacional. O arquivamento da infração, requer o arquivamento da infração, mediante anulação do ato, no selo do artigo 53 e seguintes da Lei 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da administração pública federal. Haja vista
caracterizava a incompetência da autoridade coatora na aplicação da penalidade administrativa. Item 3. Possui autorização e toda documentação pertinente ao transporte e fretamento eventual turístico nos termos do artigo 28 da Resolução 105, mas assim, desculpa aí, relenda aí. Possui autorização e toda a documentação pertinente ao transporte e fretamento eventual turístico, não os termos do artigo 28 da Resolução 105 de 2015, mas sim pela resolução da NTT, a qual rege essa relação, que está tratando da NTT, que está na NTT 4.777 de 2015. A suplicante estava autorizada a executar o trajeto entre as cidades de Goiânia, Brasília, Rio Verde, Anápolis, Goiânia. Assim, não há que se falar em viagem intermunicipal, mas sim em viagem interestadual, fugir da competência da GR e atendendo ao regramento federal. A autuada pede, no final das alegações, que julgue procedente a presente defesa, acatando a tese da falta de tipificação correta, que contrapõe a veracidade e a alegação da autoridade coatora, face à verdade real dos fatos que devem prevalecer. Em síntese, é o relatório. Faço a fundamentação e volto. Nos termos do artigo 32, inciso 5, combinado com o parágrafo 1º da Resolução 297/2007, Conselho de Gestão, a autuada deve juntar à sua defesa seu contrato social e estatuto de documentos para comprovar o poder de gerência do representante legal, sob pena não de ser levado em consideração. Verifica-se que a defesa atende a este requisito de sua admissibilidade. Assim, passo a análise e fundamentação. O agente fiscal, Ironei Ângelo, ao consignar no auto de infração, consoante campo, descrição do formulário eletrônico do auto de infração, empresa, utilizando licença da NTT para realizar transporte intermunicipal sem licença da AGR no trecho que liga Goiânia-Mineiros, deveria apresentar, salvo melhor juízo, elementos concretos, indícios, provas a fim de corroborar sua asserção, executar o serviço de fretamento sem prévia autorização. Caso que não foi carreado aos autos nenhum elemento, indício, provas que realmente dê consistência ao que está consignado no auto. Em sentido diametralmente oposto, verifique-se que a defesa da autuada apresentou autorização de viagem eletrônica da NTT a prestar o serviço de transporte rodoviário coletivo interestadual e internacional de passageiros, realizado em regime de fretamento eventual ou de fretamento turístico, referente ao roteiro de viagem, Goiânia, Mineiros, Brasília, seções, né? Mineiros, Brasília, Rio Verde, Anápolis, Goiânia. Então, a empresa, ela apresentou a licença, né, o que foi pedido, ela apresentou, estava de acordo com a NTT, no meu entendimento, até que caracterizou aí o interestadual, até que não, caracterizou o interestadual, né? Então, assim, no senhor do artigo 53 da Lei 3.800/2001, que regula o processo administrativo no Estado de Goiás, a administração pública pode anular seus atos próprios, quando exeilados de vício, de legalidade, e pode revogá-los por motivos de conveniência ou oportunidade, respeitar os direitos adquiridos. E é necessário sempre destacar aí que cabe à AGE controlar e fiscalizar os serviços de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros nos termos da Lei 3.569, de 99, e da Lei 18.673, de 2014, e do Decreto 8.444, de 2015. E tendo por concluída a análise das peças do auto, do processo 2022.000.29.00.11.77, apresenta o seguinte voto. Considerando que consta dos autos do processo e que existe razão de ordem legal para anular o auto de infração 40.113, foi ser elaborado alterando as formalidades legais. Voto pelo cancelamento do auto de infração 40.113. Expondo ao entendimento da apreciação dos demais membros da Câmara de Julgamento, observando o disposto do artigo 19, parágrafo 8º da Lei 3.569, acerca do superior reexame e deliberação do Conselho Regulador.
A questão é muito simples, terminei a leitura do voto, é só dizer, o problema aqui é que ele não trouxe elementos suficientes para dizer que essa empresa aqui estava realizando o intermunicipal. E ele apresentou a documentação do interestadual, estava no trajeto do interestadual, então uma questão aí, bom senso, né, não caberia essa autuação. Então, este é o meu relatório. Talvez o relato de voto do membro Paulo Henrique de Oliveira Marques, a palavra está aberta aos demais membros. Vou proferir meu voto. A palavra está aberta ao membro Gilvan Batista para a leitura de relato de voto. Processo número 2022, final 1177, auto-infração 41113. Trato o processo do auto-infração número 41113, lavrado em nome da empresa Demp Turismo Limitada, com base no inciso 3 do artigo 78 da Resolução Normativa número 105/2017-CR. A empresa foi autuada no município de Badia de Goiás, sob o fundamento de que utilizava a licença da ANTT para realizar o transporte rodoviário intermunicipal de passageiros na modalidade de fretamento turístico entre Goiânia, Goiás e Mineiros, Goiás. Acrescenta o agente fiscal que a empresa não portava licença expedida pela GR e que o veículo de placa PQS 2611 foi autuado e liberado. A empresa foi notificada na forma legal, notificação número 153/2022 e AR recebida em 23/3/2022. Notificada, apresentou tempestivamente sua defesa, que passa a fazer parte integrante deste ato. As razões da defesa também estão caracterizadas no relatório número 51/2022. Em síntese, é o relatório. Conheço da defesa porque apresento os requisitos para sua admissibilidade e entendo-a pertinente. Consta dos autos a licença expedida pela NTT número 005803-196 para as fins de viagem de turismo, onde se vê a relação dos passageiros, número da nota fiscal e o itinerário da viagem definido em circuito fechado, com a seguinte trajeto: Goiânia, Mineiros, Brasília, Distrito Federal, Rio Verde, Anápolis e Goiânia. Acrescente-se a isto que consta em da licença número 000-580-3196, o nome da empresa contratante, Davi Patrício Guimarães Tomé e Cia Limitada, cuja atividade, dentre outras, são atividades de gravação de som e de edição de música e serviço de organização de feiras, congressos e exposições e festas, quando se vê no seu CNPJ, número 10-55786/001, número 18. Aqui eu faço um adendo. Eu fiquei curioso pelo trajeto, né? Aí eu viu que essa empresa, qual era a atividade dela. E a atividade dela é uma banda de música. Então, eu entendo que esse trajeto justifica pelo tipo de atividade dela. Assim, no meu entendimento, o trajeto da viagem, caracterizar a licença, é compatível com as atividades da empresa e, em momento algum, o agente fiscal comprovou a execução do transporte rodoviário intermunicipal de passageiros mencionado na autuação número 41113. A instrução processual é falha, vazia e desprovida de qualquer fundamentação para justificar e comprovar a infração caracterizada na autuação número 41113. Desta forma, entendo que a autuação número 41113 deve ser anulada em decorrência de que carece de embasamento legal. Esta decisão é amparada no que dispõe o artigo 53 da Lei Estadual nº 3.800/2001, que regula o processo administrativo do âmbito do Estado de Goiás, em consonância com as súmulas 346 e 473 do STF, que preceituam que, abre aspas, a administração pública pode anular seus próprios atos com derivados de vícios que os tornem ilegais porque deles não se originam direitos, fecha aspas. Que a adoção deste ato, no presente caso, no meu entendimento, se impõe ante o princípio da razoabilidade, abre aspas, que é uma diretriz do bom senso comum, ou mais exatamente, o bom senso aplicado ao direito, fecha aspas. Este entendimento, se for referendado pelo plenário da Câmara de Julgamento, deverá ser submetido ao reexame do Conselho Regulador, nos termos que dispõe o parágrafo 8º do artigo 19 da Lei número 3.569, de 1999, e o artigo 34 do Decreto 2.533, de 2015. Voto. Considerando que consta dos autos e que existe razão de ordem legal para anular a autuação número 41113, pois ao ser levada atendeu às formalidades legais e que a autuada trouxe prova para desconstituí-lo, voto pela sua anulação.
Uma vez que o relato volte no membro do grupo, a palavra está aberta aos demais membros. Como não estou vendo nenhuma manifestação, nós temos 2 votos pela anulação do voto de fração, cada qual por suas razões. Dessa forma, em votação. Eu voto, por favor. Acompanhe o relator. Uma vez lido, a mesa considera que o processo foi apresentado, discutido, lido relato e votado. A unanimidade de voto pela anulação do voto de infração. Próximo item da pauta. Item 4. Apresentação e discussão de processo a ser relatado pelo relator Wilson Costa Pereira. É o processo 2022, final 1269. Processo. A palavra está aberta ao membro Wilson Costa Pereira para a leitura do relato e voto. Nosso relatório é o de número 52/22. A parte interessada é Expresso São Luís Limitada. O auto de infração é o 41.152. O dispositivo infringido é a resolução 166/2020, o artigo 38 do inciso 1º. Deixar de prestar no prazo estabelecido as informações solicitadas pela ouvidoria da AGR. Dos fatos. Inicia os autos com a reclamação encaminhada à ouvidoria da AGR, versando sobre a linha Goiânia-Chapadão do Céu, sob delegação autorizativa ao operador Expresso São Luís Limitada. Em sua narrativa, relatou que, segundo os passageiros e motoristas, o carro programado apresentou problemas no ar-condicionado, chegando a estourar, entre aspas, gerando muita fumaça no interior do veículo, motivo do atraso da viagem. O veículo substituto de número 7010, com horário previsto para sair de Rio Verde às 10h30, somente iniciou sua operação às 11h40. Após sair de Rio Verde, o mesmo também apresentou problema com o ar-condicionado, parou de funcionar, cerca de 10 quilômetros da cidade. Em Santo Antônio da Barra, o motorista tentou sanar o pânico, mas não logrou êxito. Como o veículo estava com lotação máxima, os passageiros pediram ao motorista para que prosseguisse na viagem, sem o ar-condicionado, pois uma troca de carro demandaria muito tempo. Conclui seu relato mencionando que a viagem de Rio Verde a Goiânia foi realizada com ônibus lotados, sem ar-condicionado, com muito desconforto para os passageiros. Em decorrência dos fatos narrados, a ouvidoria da GR emitiu a manifestação 2022-04797, solicitando à empresa a apuração dos fatos e a informação das providências adotadas no prazo máximo de 5 dias úteis para a resposta preliminar e de 15 dias úteis para a resposta definitiva, com fundamento no artigo 24 da Resolução 166, de 27 de agosto de 2020, do Conselho Regulador. Como nenhuma manifestação houve a respeito, lavrou-se o auto de infração 41.152, de 14/3/2022, em desfavor da autorizatária Expresso São Luís Limitada, portadora do CNPJ 01-543-354, bio de Ré 45, imputando a mesma infração capitulada no inciso 1º do artigo 38 da Resolução 166 do Conselho Regulador, a qual dispõe sobre deixar de prestar no prazo estabelecido as informações solicitadas pela ouvidoria da GR. É a sumarização dos fatos. Da defesa da autuada. A autuada, uma vez notificada, manifestou-se no processo, protocolando a sua defesa na data de 8/4/2022, após acusar recebimento no ARST da notificação de autuação 138, na data de 17/3/2022, referente ao auto de infração 41.111. Preste bem atenção nisso. Havendo descumprimento do prazo legal, assume a mesma condição de intempestivo. Ao iniciar suas alegações, assevera que, ao tomar conhecimento da notificação, buscou a GR para apresentar os devidos esclarecimentos e apresentar sua peça de defesa.
afirma que o auto de infração trouxe informações genéricas, sem fazer referência às informações solicitadas pela ouvidoria. Por fim, entende que sua defesa é tempestiva, motivo pelo qual requer que a mesma seja recebida e o auto de infração julgado improcedente, determinando o arquivamento do processo e nulos os autos do mesmo decorrentes. Sumariamente, é a defesa da autuada. Fundamentação e voto. A empresa em comento foi notificada conforme se depreende da notificação de autuação número 138 e a R datado de 17/3/2022. A notificada protocolou defesa na AGR na data de 8/4/2022, sendo, portanto, intempestiva para os fins a que se destina. Todavia, mesmo ausentes os requisitos de sua admissibilidade, por precaução, passo a analisar a análise de mérito. A autuada, uma vez notificada, deixou de atender a norma prescrita no inciso 1 do artigo 38 da Resolução 166/2020-CR, quando não prestou as informações que lhe foram solicitadas pela ouvidoria do ente regulador. Esta tão somente requereu explicações acerca dos fatos relatados pelo usuário reclamante, referente ao descumprimento do horário previsto para dar início ao transporte dos passageiros, bem como o pane no ar-condicionado do veículo e supostamente também no veículo que, pelo mesmo motivo, foi substituído. Tais questões estão muito bem descritas na solicitação da ouvidoria SO, manifestação número 2022-40797, especificamente no bojo da reclamação transcrita do usuário reclamante. No mérito dos fatos expostos, esta relatoria observa que, primeiro, a autuada foi notificada no prazo legal. Observe bem isso. O prazo foi cumprido pelo regulador no momento que fez a notificação, conforme se depreende nos autos. Segundo, em sua peça de defesa, a autuada, em momento algum, apresentou argumentos esclarecedores acerca dos fatos que deram origem à lavratura do auto de infração, e nem tampouco cumpriu o prazo legal de apresentação da defesa. Corretíssimo aí. Todavia, considerando que a AGR compete regular, controlar e fiscalizar o serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiro do Estado de Goiás, nos termos do inciso 3º, parágrafo 2º do artigo 1º da Lei 13.569, e do inciso 3º, parágrafo 4º do inciso 1º do Decreto 953, bem como do parágrafo 1º do artigo 2º da Lei 18.673, e do artigo 2º do Decreto 8.444, o que lhe impõe o poder-dever de aplicar a norma reguladora segundo os mais elevados princípios de justiça. Isto posto, destaco que no bojo do processo em tela verifica-se a existência de inconformidades insanáveis, porquanto inexistente ato saneador capaz de torná-los legais à luz da norma vigente. Considerando o que consta nas peças dos autos, tem-se que a norma reguladora foi gravemente ferida no tocante ao requisito de validade do ato administrativo, porquanto consta no aviso de recebimento a notificação de autuação número 138/22, auto de infração 41.111, e processo 2022, final 1068. Informações distintas da constante no processo 2022, 1269 como final, ora em análise. Convém frisar que os processos citados se referem à mesma autorizatária. Em suma, houve um erro, um equívoco, colaram a etiqueta de um outro processo nesse processo. Então, as informações que foram encaminhadas para a empresa, mencionando o auto de infração e o processo, são absolutamente diferentes desse processo que eu estou analisando. Como o procedimento fere princípios de legalidade do ato administrativo, prejudicando de forma cabal o direito sagrado da plena defesa da autuada, não nos resta outro entendimento que manifestarmos pelo voto de anulação do auto de infração 41.152, friso, processo 2022-1269, lavrado em desfavor da autorizatária expressa ação ilimitada, bem como todos os efeitos dele decorrentes. Ou seja,
Nesse equívoco de se informar um processo errado, o auto de infração errado, a empresa não tinha como se defender, porque o princípio sagrado dela de se defender não lhe era posto de uma forma clara. Isso é um erro formal, gravíssimo, previsto na legislação, motivo pelo qual eu me manifestei pela anulação do auto. É o nosso voto. Uma vez lido o relato do voto do membro Wilson, a palavra está aberta aos demais membros. Proferir meu voto. A palavra está aberta ao membro de João Batista para a leitura do seu relato de voto. Interessado, Expresso São Luís Limitada, auto processo 2022, final 1269, auto de infração 41152. Trata o processo do auto de infração número 41152, lavrado em nome da empresa Expresso São Luís Limitada, com base no inciso 1 do artigo 38 da Resolução Normativa número 166/2020, CR. Consta nos autos que a empresa deixou de atender à solicitação de ouvidoria número 002295, consoante se vê no despacho número 32 da GRGO. Em decorrência deste fato, o processo foi encaminhado à Gerência de Transportes, que determinou a coordenação de fiscalização de transportes, a lavratura do competente auto de infração, consoante se vê no despacho número 189/2022. A GR-JET. A empresa foi notificada na forma legal, notificação número 189/2022, IAR, recebido em 17/3/2022. Notificada na forma legal em 17/3/2022, a empresa Expresso São Luís Limitada apresentou intempestivamente a sua defesa em 8/4/2022, que passa a fazer parte integrante deste auto. As razões da defesa também estão caracterizadas no relatório número 52/2022. Em síntese, é o relatório. Inicialmente, verifica-se que a defesa não atende requisito básico para a sua admissibilidade, no que se refere ao prazo para a sua apresentação, pois foi notificada na forma legal em 17/3/2022 e protocolou sua defesa em 8/4/2022, portanto, intempestivamente, e desta forma não deve ser conhecida. Embora a defesa não deva ser conhecida por cautela, passo a analisá-la quanto ao mérito e entendo-a vazia e desprovida de qualquer fundamentação. As razões e justificativas apresentadas à defesa são genéricas, vazias e não dão sustentação legal para anular o auto de infração número 41152, e ou mesmo ser admitida como razoável, pois efetivamente não atendeu à solicitação de ouvidoria da GR número 002295. Em sua defesa, a empresa Expresso São Luís Limitada, em momento algum, questionou de forma objetiva e direta o real motivo da autuação, ou mesmo apresentou documentação que pudesse invalidar o auto de infração número 41152. O ato infracional está caracterizado nos autos, ou seja, a empresa não apresentou sua resposta em atendimento à solicitação de ouvidoria número 00002295. Quanto ao auto de infração número 41152, foi lavado conforme os requisitos formais e materiais necessários ao ato administrativo. Bom, aqui eu vou fazer uma linha. A empresa, ela foi notificada na forma legal. Notificação número 189. E lá aqui fala, infringiu o artigo 38, inciso 1 da Resolução 166, deixar de prestar no prazo estabelecido as informações solicitadas pela ouvidoria, conforme cópia do auto de infração anexo. Então, o auto de infração e a notificação 169 estão em consonância. Uma está corretamente vinculada à outra. Ela foi notificada corretamente pela notificação 189, que trata do auto de infração 41.152, que trata do artigo 38 da Resolução Normativa,
e fala que ela não atendeu, não deu resposta à ouvidoria da GR. Voto. Considerando o que consta dos autos e que não existe razão de ordem legal para anular o auto de infração número 41152, pois ao ser lavrado atendeu às formalidades legais e que a autuada não trouxe qualquer prova ou documento para desconstituí-lo, com a agravante de que a defesa é não conhecida, em razão de sua intempestividade, voto pela sua manutenção. Uma vez lido relato, voto, mesmo de a palavra está aberta aos demais membros. Eu só queria esclarecer, viu, Idalino? Eu já entendi a sua posição. Eu já sei o esclarecimento da sua colocação. Eu passei no processo, eu notei o detalhe. Eu vou fazer uma ponderação logo também sobre isso. Quem sabe a minha ponderação você poderá até complementá-la. Mas eu vou aguardar a palavra do Paulo um pouquinho só. Não, mas eu enquanto a conversa de vocês aí, realmente, eu não consegui visualizar esse auto aí, essa então, vou te falar o fato corrido. O problema foi o seguinte, o auto foi emitido, foi feita a notificação 89, conforme o Gilvan leu, só que tem um probleminha. O probleminha é que o AR que eles juntaram é de outro auto-infração, é de outro processo, conforme o professor Augusto. Só que, na minha visão, isso não descaracteriza. O que descaracteriza é a intempestividade. Porque, como não tem comprovação da entrega da notificação, eu entendo que a data da defesa passa a ser a data da notificação da ciência. Então, ele passa a ser tempestivo. Na minha visão, é só isso que muda. E aí, faz-se a análise normal da defesa dele. O que eu acho que os dois relatos trouxe de forma que, na minha visão, errada, é a intempestividade, porque nos autos não tem a comprovação da entrega da notificação 89. Eles colocaram... Faz sentido, certo. Então, ela passa a ser tempestiva, na minha visão. Ok? Porque não... Principalmente porque ela apresentou a defesa, né, Danilo? Ele apresentou a defesa. Então, eu tenho que tirar a intempestividade, porque não está comprovado a intempestividade, porque o AR é de outro processo. Então, o que eu discordo dos dois relatos, neste caso, em função da posição que o professor Wilson trouxe, é só a questão da intempestividade, aí eu recebo ela como tempestivo, admito e faço o julgamento. Eu só entendo que a intempestividade deve ser alijada do processo, porque nos autos não se comprova a devida notificação. Existe a notificação, mas não a devida ciência do autuado. Só isso. Mas como o autuado entrou no processo e fez defesa, então eu entendo que a ciência deve ser na data da defesa, porque nós não conseguimos comprovar a sua recebimento e a sua apresentação de defesa fora do prazo. Então eu entendo que ela passa a ser tempestiva e deve ser analisada. A única diferença que eu tenho em relação aos dois relatos. Certo, mas o auto de infração 41.152, ele foi notificado em relação a esse número, né? Na notificação aqui, 41.000... Não, a notificação está correta. Está correta. O que está errado? Eu posso falar? Eu não sei se ele recebeu. Eu posso falar, coordenador? Olha, agora pode falar hoje. Onde que está o erro disso aqui? Eu não estou vendo, não estou Eu percebendo. discordo veementemente do seu entendimento, porque a questão da intempestividade, primeiro, não é o fato que vai anular. Certo? Por que eu digo isso? Simplesmente pelo fato que você não pode imputar ao atuado uma questão de tempo tempestivo ou não, em razão de um erro que foi cometido pelo próprio órgão regulador e não a empresa, correto? Segundo aspecto, você não pode fazer isso. Segundo aspecto, o que está pegando ali, o que leva à anulação do auto é muito mais grave do que isso que foi levantado aqui. É exatamente o fato de que você, uma vez acusado de alguma coisa, você é informado de uma outra coisa. Aí eu pergunto a vocês, se coloquem no lugar, como vocês se defenderiam não sabendo exatamente aquilo que você está sendo acusado? Aonde que foi informado de outra coisa? A argumentação é outro, entendeu? Então, aqui, eu quero que vocês entendam o seguinte, a AGR, ela como órgão regulador,
de todas aquelas competências que a gente naturalmente fala aqui, ela tem um mais elevado do que todos, que é o poder-dever de promover a justiça. A justiça. Mesmo que a empresa tenha vencido o prazo, mesmo que ela tenha sido intempestiva, mesmo que ela não se defendeu, que ela usou argumentos outros não tinham nada a ver, juridicamente, na visão da justiça, nós temos que entender que houve ou foi manchado o ato administrativo. E isso, em qualquer compêndio de direito que vocês analisarem, quando um dos seus requisitos, basta um só, dos 5 que ele tem, for ferido, mortalmente também estará todo o processo. Porque Aonde que foi ferido? Aonde que foi ferido? Tem um agravante. Tem um agravante. Tem um agravante. Uma das coisas que me preocupou muito foi analisar no auto se havia algum ato saneador do regulador, no sentido de dizer, olha, o processo não é esse, o auto de infração não é esse. Foi equívoco. Não existe isso. Então, a mácula existe, e, na minha honesta opinião, o auto deve ser Eu quero apoiar, delegado. nulo, mas que o entendimento ao critério dos clubes. O membro de banco a palavra. Com a devida vênia, eu vou discordar, pois, indubitavelmente, está caracterizado e comprovado no processo que ela fez a sua defesa no processo correto 2022-002900-1269, auto de infração 41.152, notificação 189/2022. Então, ela fez a defesa inerente ao auto de infração que nós estamos analisando, que é o auto de infração número 41.152, notificação 189/2022 que ela recebeu. Isso você já vê logo também na entrada do preâmbulo da defesa dela. Então, está caracterizado. O auto de infração foi lavrado corretamente, a notificação 189 foi encaminhada e recebida, e ela fez a sua defesa na forma legal, em conformidade com o auto que está sendo objeto de análise. Isso pode ser comprovado na sua defesa. Algum posicionamento, Paulo? Ou podemos entrar em votação? Não, eu com a devida vênia e tal, eu não sei aonde está o erro nisso aqui. Não, eu vou te contar aqui, eu vou explicar para você. Não tem erro, não tem erro. O problema é o seguinte, olha aí, o AR, resultado do outro processo. O AR juntado é um erro, tá? De material. Ele juntou um documento errado de AR. Então, se esse documento é errado, ele não pode ser considerado. Só isso. Ele não interfere no antigo processo. Não, mas isso não interfere nada, porque ele foi notificado e a notificação foi no auto correto. Ele foi notificado e eu só sei que ele foi notificado pela defesa. Esse AR que só pega na tempestividade. Exatamente. Ele fez a defesa correta, e eu fiz a defesa correta inerente ao auto de infração e a notificação. Eu entendo que os dois relatos trouxeram tempestade, e eu acho que ela deve ser excluída dos relatos. Simplesmente. Sim, não, é tudo bem. É tempestivo. Completamente você, Dani. E aí você O resto é legal. O resto é legal, entendeu? Tá certo, agora eu estou pronto a proferir o voto. Então nós temos duas correntes, uma pela decisão do membro de anulação total da operação e uma do membro julgante. Eu gostaria, julgando, se assim ele entende, fazer a correção devida, até mesmo excluindo sem intempestividade, porque inclusive até no voto você traz intempestividade. Se você puder trazer essa posição, excluindo sem intempestividade do relato em voto, seria interessante. E eu farei uma errata e juntarei no processo. Aí ficaria pela manutenção da notificação, excluindo sem intempestividade, fato que a notificação juntada não pertence ao mesmo processo. Perfeitamente. Ok. Então, concordo plenamente. Em votação, Paulo. Então, eu voto com a divergência, com a devida vênia ao professor Wilson aí, né, que foi interessante ter detectado esta falha, só que isso em nada interferiu para a defesa. A defesa foi feita de acordo com o auto correto. Então eu voto com a divergência aí, com o relatório do Gilvan. Uma vez votado, vamos considerar... Desculpa aí, só um momento. E com a sua interessantíssima
ponto de vista ainda ressalvo em relação à tempestividade, né? Porque não tem como. Então, a mesa, conseguindo o processo, foi em discussão e votar pela maioria pela não, do alto fração, excluindo-se a sua intempestividade, visto que a notificação AR juntada regulou o processo. Ok, gente, então eu agradeço a presença, nós encerramos a nossa pauta, nós estamos tentando fazer uma pauta para a próxima reunião, ok? Porque nós estamos chegando no processo novo, eu estou com processo na Procuradoria, parece que o Giovanni também está com processo lá, nós estamos aguardando retorno. E uma vez chegando, nós vamos mandar a pauta. Eu gostaria, se assim permitisse, a próxima reunião nossa na quinta-feira, né? Quinta-feira, dia da quinta-feira? Quinta-feira, dia 28, certo? Pudesse ser às 14 horas, porque eu tenho um tratamento médico na parte da manhã. Então, eu gostaria que pudesse ser às 14 horas, se os membros todos já assim entenderem. É momento de dar uma sugestão? Assim, não, em relação ao novo membro, uma vez que está tendo poucos processos, né? Teria algum problema manter a Câmara com esse número de participantes? Não, nenhum problema. O que se exige para fazer reunião em qual mínimo de 3. Se a gente alcançar o eu acho que então deixa esse quantitativo aí devido. Nós somos nós já mandamos a comunicação presa. Mas nós que tocamos o barco e sabemos como é que funciona a coisa na realidade, assim. Dessa forma ela está muito bem, e pelo uma quantitativo mínimo de processo, por que não manter? Nós não podemos determinar isso, isso é gestão do conselheiro preso, do gabinete de conselheiro. Se ele quiser colocar uma lei, assim a lei permite. Se ele não quiser também continuar do jeito que pode ficar. O papel nosso é comunicar a falta do membro. Mas então, sugiro, caso ele te consulte o coordenador, eu acho que seria de bom alvitre, né? Alertá-lo. Se ele fizer consulta, o padrão está tranquilo, pronto. Está tranquilo. Então tá bom. E vamos assinar o processo 175 da nossa ata, que nós votamos, e também a lista de presença. Ok? E temos aí um novo contrato ativo na sexta-feira, com um longo feriado a todos, e possamos aí estar na quinta-feira próxima, 28, no período da tarde, às 14 horas. Ok? Com muita saúde e paz. Muita saúde e paz. Um abraço. Desejo mesmo para todos. Um abraço. Muita saúde. Para todos, obrigado. Abraço. Vai.